Irmãos, muito bom dia. Nossa oração é que Deus esteja abençoando a sua vida em todos os aspectos. Os nossos amigos aqui de Nova Campina, os nossos amigos que estão distantes, que Deus os esteja abençoando. Nessa breve devocional, que baseia-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5 em diante, vai dizer assim: portanto, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Muito bem, irmãos. Não é o nosso propósito irmos a fundo em todas as nuances do texto aqui, em tudo aquilo que a gente pode aprender, e deve aprender, aliás, porque o nosso propósito com as devocionais, que elas sejam breves. Essa semana nós vamos continuar um estudo bíblico na igreja, falando como nós lidamos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e no estudo de hoje à noite vamos falar sobre a tristeza. Tristeza é algo presente nas Escrituras. Nós vimos muitos personagens que expressaram a sua tristeza de vários modos, vários aspectos. A tristeza, ela, segundo alguns comentaristas, dos sentimentos é a que mais perdura. Ela dura mais que a alegria, dura mais do que o regozijo. Então, é uma situação em que nós estamos à mercê, vivenciamos, todo ser humano, todas as pessoas passam. Então, precisamos lidar com ela. É possível que você esteja passando por um momento de tristeza ou tenha passado recentemente. Paulo aqui, ele está escrevendo essa carta e ele inicia falando sobre santificação, necessidade da igreja buscar santificação. Prossegue falando sobre o relacionamento dele com a igreja. Eu acho muito interessante o versículo 3, ele vai falar que a igreja estava no coração dele para viver e para morrer, né? Esse relacionamento tão bonito. Mas, a partir do versículo 5, ele vai dizer que quando chegou à região da Macedônia, ele foi profundamente atribulado, passou por lutas severas, perseguições, toda sorte de aflição, ele vai dizer aqui, né, resumido nessa frase, né, lutas por fora, temores por dentro, né, aquela tristeza, aquela angústia, aquela preocupação tão comum a nós. E ele vai usar aqui uma grandeza, né, atribulado em todas as coisas, em tudo. Mas então, a partir do versículo 6, ele vai mostrar que apesar de toda essa tribulação, havia motivo para júbilo, alegria, consolação, conforto. O versículo 6 vai iniciar com uma conjunção adversativa, né? Porém, ou seja, apesar de tudo isso, apesar de toda essa tribulação, existe a possibilidade do alívio, do conforto, da consolação que Deus provê. E Deus fez isso usando a figura de Tito. Ele diz assim: quando Tito, que era o seu colega de ministério, chegou, isso trouxe conforto e consolação. A presença da palavra amiga, a presença daquele que lhe trazia notícias da igreja. Mais à frente você vai ler e vai perceber que ele disse assim, que ele escreveu uma carta e essa carta entristeceu a igreja, mas era uma tristeza para arrependimento, uma tristeza que levava a mais comunhão com Deus, levava à santificação. Era a certeza de que aquilo que ele estava ensinando, pregando, estava levando a igreja para o caminho correto. Então, gostaria de deixar aqui de maneira muito breve para você. Não importa a intensidade, o tamanho da tristeza.
Importa que Deus sempre traz uma consolação. Às vezes, através das coisas mais simples. Mas no texto aqui, Paulo está dizendo que a presença, a comunhão, a boa notícia, a igreja se importando com ele, trouxe a ele o conforto que ele precisava. Quanto maior a tristeza ou o motivo dessa tristeza, mais o sentimento de que Deus está cuidando e consolando. E isso é importante para que o nosso coração continue firme. Saiba disso, portanto. Saibamos disso, portanto. Deus que agiu na vida de Paulo para trazer algum conforto a ele. Júbilo mesmo no meio da tribulação. O versículo 4 vai dizer isso. Transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ainda que pareça isso tão contraditório, para quem crê em Deus, sabe, não importa o tamanho da tristeza, mas Deus traz a consolação e o conforto, o alívio na tribulação, muitas vezes de modo simples. Talvez hoje você seja o motivo para levar, ou a ferramenta, melhor dizendo, para levar uma palavra de conforto a alguém que está triste. Ou talvez você receba hoje uma palavra, uma visita, um telefonema de alguém que vai ser usado por Deus para mostrar que existe sim consolação e alívio em toda a tribulação. Tudo aquilo que é motivo de tristeza. Que Deus te abençoe e guarde. Tenha um ótimo dia, que Deus esteja abençoando a vida de todos.